Nós estamos aqui de novo e nós vamos compartilhar uma palavra. Eu espero poder, assim, em Deus, transmitir para você o sentimento que está no meu coração nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia conosco em João, no capítulo 13 do livro de João, do apóstolo João. Esse texto diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo, não tem partes comigo. É só até aí. E esse texto, eu tenho pensado nele, refletido nele. Eu penso que a mente, a mentalidade, ela é algo, assim, imprescindível para as nossas vidas. Você ter uma mentalidade renovada, ter uma mente que tem a capacidade de ser afetada pelos princípios de Deus, pelas verdades de Deus. Porque a nossa mente, ela vai ser afetada por alguma coisa. Ela vai ser afetada pelo diabo, ela pode ser afetada por nós mesmos e ela pode ser afetada por Deus. Porque em alguns momentos da nossa vida nós podemos escolher, nós podemos tomar decisões, fazer escolhas na nossa vida. E isso é normal, né? A gente escolher, a gente fazer as nossas escolhas. Mas esse texto, ele me chamou a atenção por conta de alguns aspectos dele. E os aspectos desse texto que me chamaram a atenção e que envolve a mentalidade, e algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo. Deus tem falado comigo que cheguei a comentar na igreja que Deus estava falando comigo que ele queria baixar uma atualização na minha vida, na minha mente, dentro de mim. E eu venho num processo com Deus há algum tempo. E esse texto, ele me chamou a atenção porque esse texto, ele coloca três situações. E três momentos, aspectos da vida do povo judeu que Jesus, quando ele apresenta esse texto, ele vai trazer uma renovação, ele vai trazer um entendimento mais amplo, ele vai ampliar o entendimento das pessoas que estavam ali acerca dessas coisas. E eu vou te falar uma coisa: se tem uma coisa que Deus nesses dias, ele quer fazer com cada um de nós, é ampliar a nossa maneira de entender, de compreender as coisas nesse tempo. Deus, ele tem a intenção de mexer com a nossa compreensão, com o nosso entendimento, sabe? E esse texto fala de três coisas interessantes. Fala da festa da Páscoa, fala da ceia e fala de uma atitude de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. E é impressionante nessa questão da festa da Páscoa,
Porque a Bíblia, nesse texto, fala que é hora antes da festa da Páscoa. E a Páscoa, era realizada pelos judeus todos os anos. E essa festa, ela tem um significado. O povo era escravo, estava no deserto. E essa festa é uma festa que simboliza o livramento, a libertação do povo de uma condição para outra. E Jesus, ele vai aproveitar esse momento e ele vai ali naquele contexto, ele vai começar a trazer um novo entendimento sobre os seus discípulos. Ele vai deixar isso registrado, porque ele precisaria que isso ficasse registrado, porque nós precisaríamos ter uma visão ampliada acerca dessa festa. Essa festa, ela era um ritual. Ela era algo que era realizada todos os anos, se pegava um cordeiro e ali todos os anos se sacrificava. E todo ano se fazia a mesma coisa. Mas nesse contexto desse texto, Jesus, ele está ali e ele sabe que está chegando a hora dele ser sacrificado. E nesse momento, Jesus, ele vai começar a trazer para os seus discípulos, ele vai começar a afetar a mente dos seus discípulos, trazendo para os seus discípulos um entendimento amplo, maior. Ele vai tirar a mente, a mentalidade, a maneira de enxergar algo que era enxergada de uma determinada forma, e ele vai fazer com que se enxergue de uma outra maneira. Porque nesse momento aqui, Jesus, ele não está esperando um animal que vai entrar para ser sacrificado, mas ele está se colocando como sacrifício. Ele está se apresentando. Eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que vou ser sacrificado pelos pecados, para expiar os pecados, para tirar o meu povo de um entendimento, de uma compreensão e trazê-los a uma outra compreensão. E um outro aspecto também desse texto que me chama muita atenção é a ceia. Porque esse era também um costume, um hábito dos judeus. E também a maneira de se compartilhar a ceia, de se ver a ceia, ela também vai ser afetada por essa atitude de Jesus. Porque a partir de então, nunca mais o pão e o vinho serão enxergados da mesma forma. Porque todas as vezes que vocês tomarem o pão, vocês saberão que o meu corpo foi partido por vós. Todas as vezes que vocês tomarem do suco de uva, que representa o meu sangue, que vocês tomarem o vinho, vocês saberão que o meu sangue foi derramado por vocês. E isso é algo extraordinário. Por quê? Porque a mentalidade, ela era religiosa. Ela era uma mentalidade de ritual, de rituais, melhor dizendo. Você praticava aquilo, era algo mecânico. Era algo que você fazia, mas no outro ano você tinha que fazer aquilo de novo. Mas ali, diante daqueles discípulos, estava alguém que ia realizar um ato, e aquele ato nunca mais ia precisar ser feito de novo. Porque aquilo que ele fazia, aquilo que ele estava por fazer, era eterno, era para sempre. E aquele ato de Jesus era um ato que ia permitir ao homem um acesso que estava interrompido. E que os muitos cordeiros que foram sacrificados, eles apontavam para algo. Cada ato daquele talvez tenham sido atos proféticos que foram feitos durante muitos e muitos anos, para chegar o momento em que o Cordeiro, Jesus Cristo, ele fosse ser sacrificado por cada um de nós. E voluntariamente. Ele ia lá e ele ia sim entregar. Mas tem um outro aspecto desse texto que me chama muita atenção, que é um outro hábito que os judeus tinham, de lavar os pés. E hoje eu queria falar um pouco disso com a igreja.
eu queria falar desse tempo que nós estamos vivendo e que me parece que como esse momento aqui, né? Eu sei que tem as devidas diferenças, né? Mas nesse momento aqui, Deus ele estava com Jesus, ele tinha a intenção de mudar, de afetar a mente, a mentalidade dos seus discípulos. E aqui no versículo 5, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E lavar os pés de alguém era um ato que era praticado por pessoas, por serviçais, por pessoas muito simples. E esse momento, ele aponta para um aspecto da vida e do ministério de Jesus, e para uma marca da vida dele, é de que ele vinha para servir e não para ser servido. E então ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aquele que era o maior, aquele que era o melhor, aquele que era o perfeito. Então ele se inclina e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, alguém sempre muito interessante na Bíblia, ele, né, começa a dialogar com Jesus e não vai lavar os meus pés, então me lava todo, né? Ele vai de um extremo para o outro, né? Mas Jesus ele vai falar, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E esse lavar, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, é que eu hoje queria talvez falar algumas coisas com você nessa noite. Eu tenho pensado muitas coisas e eu tenho certeza que você também tem pensado muitas coisas. Mas eu tenho uma convicção no meu coração de um governo, de uma soberania de Deus incontestável. Para mim não existe nenhuma dúvida de um governo de Deus sobre tudo isso que está acontecendo. E a maneira como a nossa mente é afetada vai determinar o que nós vamos ver. Eu estava até falando com o Cláudio hoje, e eu falei, Claudinho, se nós formos daqueles que estamos esperando, falei que eu cheguei a comentar com o Gerson também, se nós formos daqueles que estamos mais preocupados com o anticristo do que com Cristo, a nossa mente vai ser afetada de um jeito. Se nós estivermos na expectativa da vinda de Cristo, a nossa mente vai ser afetada de uma outra maneira. Porque aquilo que permeia a nossa mente vai determinar muitas coisas. E eu creio que nesses dias Deus quer afetar a nossa mente. Ele quer trazer para nós, sabe, um pensamento diferente. Sabe, aquelas coisas que talvez avivar aquilo que você já ouviu tantas vezes acerca dele. Talvez seja um tempo em que, sabe, aquelas coisas que a gente carrega com a gente durante tanto tempo, mas elas ficam ali, nós carregamos elas e parece que elas são elas já estão ali há tanto tempo, que parece que elas fazem parte da nossa vida e que não há nenhum problema em elas permanecerem com a gente. Mas assim, eu sinto que esse é um tempo que Jesus ele quer lavar os pés da igreja, porque parece que em algum momento, em algumas situações, em alguns aspectos da nossa vida, parece que Jesus ele hoje precisa lavar os nossos pés novamente, porque parece que Jesus ele vai até um determinado ponto da nossa vida. Os pés falam daquilo que está lá embaixo. Então você já tomou todo o teu banho, você lavou a sua cabeça, você lavou o seu corpo, mas a última coisa, normalmente, que você lava é o seu pé. É onde a água, por último, bate. E parece que, né, nesse momento, Jesus, olha, eu já tenho lavado vocês com a minha palavra, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo na sua vida, na vida de vocês, da igreja, mas nesse tempo, sabe, eu quero lavar os pés de vocês. E lavar os pés de vocês é aquilo que, sabe, eu não deixei Jesus fazer. É aquilo que eu carrego comigo. É aquilo que, sabe, às vezes eu tô ali militando, trabalhando na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas sabe, Jesus precisa
lavar o meu pé. Jesus precisa chegar nesse lugar da minha vida que até então ele não chegou. Sim. Sabe, o evangelho de Jesus, ele não vai tocar as partes, mas ele vai tocar tudo. E assim, e eu quero te dizer algo nessa noite. Há um Deus, nesses dias, numa tentativa extraordinária, maravilhosa, de alcançar a igreja dele. Eu vou falar para você, entendo que esse tempo é um tempo dificílimo. É um tempo em que às vezes nós somos tomados por apreensões. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está dando à igreja a maior oportunidade que a igreja já teve nessa terra. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou na igreja há 30 anos. Eu estou na igreja há 30 anos, eu não estou na igreja assim, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Estou na igreja há 30 anos. Há 30 anos trabalhando, lidando com gente, com igreja, com sistema de igreja. Já vi muita coisa. Esse dia eu estava falando com a Bia, não sei se foi com a Bia, com a Bebel, mas sabe, aquela coisa de você estar em eventos e você ficar lá atrás, você não ser chamado para frente, sabe, tudo isso eu já vivi, você ser colocado de lado, agora eu preciso de você, então você vem, já vivi isso tudo, já passei muita coisa, mas 30 anos dentro da igreja. Vivendo, me submetendo, me sujeitando, sabe, sendo transformada, sendo gerada, convivendo com coisas que eu não concordo, que eu não concordava, mas ali, assim, deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida, deixando ele trabalhar minhas emoções, deixando ele desfazer estruturas mentais, para que ele pudesse ter acesso a tudo que há em mim. E 30 anos depois, eu me encontro hoje no mesmo lugar que você está, vivendo as mesmas apreensões, lavando mão toda hora, álcool da mão toda hora, igual você. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Mas sabe qual é a expectativa da minha vida? Jesus, o que tu tens para me ensinar agora? Aleluia. Jesus, o que o Senhor quer fazer com a minha vida agora? Jesus, para onde você quer me levar agora? Jesus, para onde você vai levar a igreja apostólica, graça para as nações? Aleluia. Quando isso tudo terminar, Jesus, como é que nós vamos estar? Sabe, aleluia, Jesus, nós vamos estar tratados, nós vamos estar curados, nós vamos estar nos relacionando melhor, sabe? Nós vamos, talvez, desse tempo, talvez Deus nos leve a ter atitudes de procurar irmãos, de ligar, de restaurar relacionamentos. Amém. Talvez esse seja o tempo, aleluia, em que Jesus vai chamar a mim e a você para lavar os nossos pés dentro das nossas casas, sabe? Porque é um tempo que Jesus nos colocou de frente conosco mesmo. Jesus colocou-nos de frente com os nossos filhos, com os nossos maridos. Jesus, ele nos colocou de frente uns com os outros. Jesus nos colocou numa condição, sabe, da qual ele precisa, sabe, que de nós flua aquilo que aqueles que têm parte com ele. Sabe, aqueles que têm aquilo que é dele, aqueles que possuem aquilo que é dele. Agora é o momento disso fluir, disso vir para fora, através da sua vida, da minha vida. E eu sei que nós temos planos, projetos, pessoas tiveram seus planos interrompidos, mas eu quero te dizer, Deus está agindo. Recebi uma mensagem ontem, que tem uma pessoa que arrumou um emprego, tá? Tá empregado, carteira assinada e tudo. Aleluia. Glória a Deus! Deus, sabe, é um negócio assim impressionante, porque a gente não, sabe, Deus é muito maior do que a gente, sabe, Deus é maior, Deus é impressionante, sabe, Deus é maior, Deus é grande, e Ele está fazendo, parece que talvez você olhe e ele perdeu, não, Deus não perdeu o controle, Ele tem o controle de todas as coisas, e hoje Ele está te dizendo, eu quero que você tenha parte comigo, eu quero lavar os teus pés. Não me diga que eu não posso mexer nisso. E eu vou dizer para você, eu tenho uma convicção no meu coração, tem muitas pessoas
que Deus nesse tempo quer mexer, quer tratar, sabe, aspectos da sua vida e da minha vida também, do meu relacionamento familiar, sabe? Deus, ele quer tratar de nós, ele quer mexer em alguns aspectos, ele quer lavar o nosso pé em determinados aspectos da nossa vida. E eu acredito que todas essas coisas, elas poderão concorrer para o nosso bem. Acredito também que uns vão aproveitar isso melhor do que outros. Mas a oportunidade é para todos. A oportunidade é para todos nós. Para nós pararmos, nós refletirmos, sabe? Para deixar Deus tocar nos aspectos da nossa vida que precisam ser tocados. Esse momento aqui de Jesus com os seus discípulos, Jesus estava transportando eles de um lugar de entendimento, de compreensão para um outro. A Páscoa lá no Egito foi de uma terra para outra. Sair de uma escravidão, literalmente, para uma terra de liberdade. E essa Páscoa aqui, que Jesus está nos propondo nesse momento, é uma Páscoa em que ele vai abrir, vai nos tirar de um reino natural e ele vai nos abrir as portas de um reino espiritual. Porque através do ato de Jesus na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, do derramar das suas vidas, o véu que separava, já não vai mais separar. O acesso que estava interrompido, ele é aberto. E o homem passa a ter acesso de novo. Aquele caminho que foi fechado lá no Éden, ele volta a ser aberto. E o homem pode ter acesso a Deus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Há aspectos da minha vida, há aspectos da sua vida, que hoje e que nesse tempo eu acredito que Jesus ele quer ter acesso, ele quer poder tocar. Eu vou te dizer uma coisa, pare de insistir em seguir em determinados aspectos da sua vida, da minha vida. Nós precisamos entender que este é um tempo que Deus está vindo para trazer sobre nós, sabe, um entendimento novo, uma maneira nova. Eu tenho estado assim, muito assustada, não assustada, mas às vezes a gente fica assim pensando, refletindo, porque eu louvo a Deus pelas doações, por tudo, né, que a gente tem vivido nesse tempo. Eu louvo a Deus pela igreja, por aquilo que a igreja faz, pela oportunidade. Mas, gente, assim, isso tem que ser, isso é nosso, isso é da prática, isso é ter parte com Cristo, isso é fazer parte dele, isso é estar ligado a ele de alguma forma, entender e compreender isso não como um momento, isso não pode ser momentâneo, não deve ser momentâneo, até porque Jesus ele disse que os pobres nós sempre teríamos eles conosco. Então, assim, existe algo, existe uma parte, existe algo de Deus em nós e nós precisamos, sabe, expressar isso para as pessoas nesse tempo. Então eu quero falar dessa Páscoa que Jesus nesse tempo, né, num tempo tão particular, nós vivermos a Páscoa nesse momento, agora, nesses dias, e Jesus ter sido colocado num lugar tão central na Páscoa que fala dele mesmo, mas que durante muitos anos, volto a dizer, 30 anos na igreja, eu nunca vivi uma Páscoa como essa. Nunca vivi. Aonde em todos os lugares, Jesus, ele é o centro. Aleluia. Uma Páscoa diferente, da qual Jesus teve um significado, teve uma importância, uma relevância, sabe? Jesus, ele não está mudando talvez só a mentalidade, ele não está querendo afetar só a mentalidade da igreja, não, mas a mentalidade da humanidade. E trazendo ele para o centro de novo, trazendo ele para o lugar que é dele. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, no sentido de que você volte os olhos para esse Jesus que nesses dias ele quer lavar os teus pés.
E assim, eu queria te incentivar nessa noite a deixar Jesus lavar os seus pés. Deixar Jesus tocar na sua vida, no lugar que Ele está dizendo que Ele quer tocar. Amém. Deixar Ele lavar os seus pés. Aonde estão os seus pés? Qual o aspecto da sua vida que simboliza o teu pé? Eu não posso te dizer, só você. Mas eu quero te incentivar nesta noite a permitir que Jesus lave os teus pés. Que Ele, purifique você. Que Ele limpe você. E que Ele estabeleça na tua vida, um tempo novo. Porque eu quero declarar que você vai sair, você vai passar por tudo isso. E você vai sair de tudo isso muito melhor, muito mais maduro, com uma visão, com entendimento, com uma compreensão muito diferente. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida, Jesus, Ele não perdeu o controle. Aleluia. Amém. E assim, eu sei que você tem planos, eu sei que você tem projetos, eu sei que tem pessoas que estão estudando, que estão aí às vésperas, daqui a pouco, do Enem. Eu sei que tem pessoas com tantas indecisões nas suas vidas profissionais. Eu sei que tem muitas coisas. E nós não estamos alheios a nada disso. Do cuidado que nós temos que ter nesse tempo. Principalmente nessas 2 próximas semanas. Tenha cuidado. A gente sabe disso. Nós não estamos alheios a nada disso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que permitirem que Jesus lave os seus pés vão sair disso tudo muito melhor do que de como entraram, Nós vamos sair disso muito melhor, muito melhores, porque, para onde você está olhando? O que está afetando a tua mente nesses dias? O que governa a tua mente? São os princípios do reino. Há princípios nesse reino que está sendo mostrado a mim e a você. Há princípios nesse reino, Há princípios que estão sendo revelados a nós. Jesus, Ele nos conecta com esse reino. E esse reino, ele tem princípios. Ele tem métodos, ele tem uma metodologia, ele tem caminhos, ele tem uma coisa um lugar para nós estarmos, um caminho para caminharmos, uma maneira para enxergarmos as coisas. A palavra de Deus dizia olho por olho, dente por dente, mas Cristo, Ele vai, no passado, mas Cristo, Ele vai trazer, Ele vai ampliar. Quando aquela mulher, ela estava ali sendo apedrejada, pelos seus acusadores, Ele vai trazer um entendimento, uma coisa nova. Ele vai rasgar o entendimento ali. Ele vai dizer assim, quem não tem pecado, quem está aqui que não tem pecado, seja então aquele que atire a primeira pedra nessa mulher. E de repente aqueles acusadores, eles vão saindo e eles vão indo embora. Porque Jesus naquele momento ele está trazendo um entendimento novo de um reino. E nesse texto aqui, Jesus está trazendo um entendimento novo de um reino. De um reino que tem um rei, de um reino que tem um governo, de um reino que tem princípios, de um reino, que tem um Deus que está à frente do seu povo, que o guarda, que os protege. Jesus, ele está trazendo para nós aqui o entendimento e a compreensão, de um reino, de algo maior, de algo que pode ser diferente. Então Jesus, ele está tirando, aquela Páscoa, aquela coisa do ritual, e ele está se colocando, eu sou o sacrifício, eu sou aquele que vou me entregar por vocês, eu vou para a cruz e eu vou morrer, eu vou trazer sobre mim todos os pecados, o castigo, que vai trazer a paz, vai estar sobre mim, eu vou me colocar como essa pessoa. Isaías vai se cumprir, essa palavra que está em Isaías vai se cumprir em mim. Eu estou indo, voluntariamente
necessariamente eu estou indo para esse lugar. E Jesus então, Ele vai trazer um novo entendimento de reino, Ele vai trazer um novo entendimento de céu, Ele vai trazer uma nova compreensão para as nossas vidas. E nunca mais nós vamos olhar para as coisas do mesmo jeito, porque aquela mulher samaritana, ninguém conversaria com ela, mas Jesus, aquilo que Ele carregava do reino, aquilo que Ele tinha dentro dele, sabe, fez ele olhar para aquela mulher, e Ele conversar com aquela mulher, e Ele dialogou com aquela mulher, Ele compreendeu aquela mulher, porque Jesus carregava o reino dentro dele, Ele era o reino. Aleluia. E nesses dias, eu acredito, sabe, que Jesus, Ele está vindo com muita força para mexer com a gente, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão. E mais do que filosofias, mais do que falarmos, mais do que elogiarmos a igreja de Atos. Atos, que igreja! É o tempo de vivermos, é o tempo, sabe, de compartilharmos. É o tempo mesmo, você que está aí com tantos desafios. Eu sei que tem tantas perguntas na tua cabeça, mas para um pouquinho, se envolve com alguém. Pensa em alguém, ora por alguém, deixa o reino fluir de dentro de você, deixa o reino fluir, porque se o reino fluir de dentro da igreja, se o reino fluir aqui na minha casa, se o reino fluir aí aonde você está, se o reino começar a exalar da igreja, eu tenho certeza que muitas coisas serão transformadas e alcançadas. Então essa é a minha oração hoje. A minha oração é essa, sabe? Eu tenho perguntado a Deus todos os dias: o que tu queres de mim? E esses dias eu saí no meu quintal. E eu moro aqui já há algum tempo. Eu plantei um jardim. Eu gosto de jardim. Talvez seja por causa de Gênesis. Eu gosto de jardim. Gosto de plantas. Mas às vezes a vida da gente é tão corrida, a gente vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, né? E nesses dias eu acordo sempre muito cedo e eu tenho saído e eu tenho ido pro jardim. E alguns dias atrás eu estava sentada aqui e de repente eu olhei para uma planta minha e eu falei, vou chegar perto. E comecei a olhar umas coisas, vou tirar uma foto. E quando eu fui tirar a foto, eu vi que tinham abelhas. Muitas abelhas. Eu falei, não vou tirar uma foto não, eu vou filmar essas abelhas. Eu comecei a filmar as abelhas. E quando eu comecei a filmar as abelhas, eu comecei a ouvir um som. Eu comecei a ouvir o zunido delas. E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, nesse tempo, vocês vão ver coisas e ouvir coisas que até então vocês não tinham ouvido. E eu creio nisso, irmãos. Nós não estamos sós. Nós não estamos abandonados. Aleluia. Deus não se esqueceu de mim. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Deus não virou as costas para você. Deus não virou as costas para a humanidade. Muito pelo contrário. Eu vejo a expressão do amor de Deus. Deus nos ama. E Ele vai cuidar da gente até o fim. E eu queria que aí, aonde você está, eu queria orar por você. Eu queria abençoar a sua vida. Eu queria abençoar a sua mente. Eu creio demais em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Creio na renovação do entendimento, da compreensão, sabe? Eu creio naquele texto. Eu creio que a nossa mente ela pode ser renovada no Espírito Santo. Eu creio que a nossa mente pode ser alcançada pelas maravilhas, pelas verdades do reino de Deus. Eu creio, sabe, que a nossa mente, sabe, ela pode ser alcançada por aquilo que nos pode dar esperança. Sabe, eu creio que a nossa alma, ela pode ser possuída por uma âncora chamada fé. E ela pode ficar ancorada, segura,
porque tudo isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem as respostas que você precisa, que eu preciso. E hoje nós temos que nos agarrar nas promessas, nessa palavra que é tão poderosa. E hoje eu quero abençoar você. Fecha os seus olhos, sabe? Coloca a mão na tua mente, coloca a mão no teu coração, sabe? Bota, sabe? De alguma forma se entrega, se coloca diante da presença de Deus nesse momento, sabe? Aonde quer que você esteja, eu creio nessa noite que o Espírito Santo, eu creio que Ele pode ir aí aonde você está, e eu creio que Ele pode tocar você, sabe? Eu sei que nesta noite há pessoas com o coração aflito. Eu sei que há pessoas com a mente, sabe, aflita. Mas, sabe, nesta noite nós queremos ministrar a você. Eu queria que Gerson viesse para cá. Sabe, nós queremos ministrar a você. Nós queremos declarar sobre a tua vida nesta noite. Sabe, sobre a tua mente nesta noite. E eu quero que você agora, sabe, aí na sua casa, sabe, você comece a orar. Comece a declarar. Comece, sabe, a colocar a tua mente diante da presença do Senhor. Sabe, eu quero orar por você. Sabe, eu quero declarar nessa hora sobre a tua vida algo. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós oramos nesse lugar. Nós oramos, Pai. E eu creio, Senhor, sabe, no poder da oração. Eu creio, Jesus, que esta é uma arma poderosa que o Senhor nos deu. Eu creio, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio, Jesus, que nesses dias, Senhor, sabe, a oração do teu povo, ela pode muito em seus efeitos. E hoje, Senhor, neste lugar, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero orar por mim. Eu quero orar pela casa dos meus irmãos. Eu quero orar pela minha casa. E eu quero declarar nesta noite, neste lugar, Pai, no nome de Jesus, a nossa mente, ela está sendo possuída nessa noite por um entendimento, por uma compreensão do reino. Nós declaramos isso nessa noite. Nós declaramos, Pai, que nós não temos parte em nós que não pode ser lavada pelo Senhor, mas nós declaramos que tudo em nós pode ser lavado, inclusive os nossos pés, inclusive aqueles lugares que nós julgamos que o Senhor não precisa mexer, que o Senhor não precisa atuar. Nós declaramos, Pai, que é um tempo em que o Senhor vai vir e o Senhor vai tocar naquilo que o Senhor precisa tocar em cada um de nós. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós não vamos sair deste lugar sem que antes o Senhor, sabe, faça em nós aquilo que o Senhor tem que fazer. Nós declaramos em nome de Jesus a nossa mente transformada, a nossa mente renovada, a nossa mente, Senhor Deus, sendo alcançada nesse tempo por algo novo, por algo diferente, a nossa mente sendo alargada no nosso entendimento, na nossa compreensão. Nós declaramos em nome de Jesus isso nessa noite. E assim como, sabe, Jesus nesse texto, sabe, ele confrontou, sabe, religiosidade, tantas coisas. Ele trouxe um entendimento novo. Ele trouxe uma expectativa nova. Ele abriu um acesso e um caminho. Nós declaramos nessa noite que Jesus está fazendo isso com cada um de nós. Eu ministro a cada casa. Eu ministro a cada pessoa. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Esteja você aqui em São Gonçalo. Esteja você em Niterói. Esteja você em Maricá. Esteja você em Portugal, esteja você na Inglaterra, esteja você aonde você estiver, no bairro que você estiver, na casa que você estiver. Eu quero declarar nesta noite que uma renovação de mente, de entendimento, de compreensão alcança você. E que aquilo que hoje não podia ser, até hoje não podia ser lavado pelo Senhor, hoje vai poder ser lavado pelo Senhor. Eu abençoo a tua vida.
para que você tenha esperança, para que você seja renovado na esperança, para que você creia. Eu declaro isso nessa noite no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que essa palavra cuide de você, que essa palavra te sustente, que essa palavra te abençoe. Aleluia. Amo vocês. Estamos com muita saudade. E é isso.